Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento: sempre contrate um profissional registrado no CREA Ceará. Dias de Souza, construindo dias melhores. Reserva Especial Colmeia, apartamentos em um verdadeiro resort urbano pronto para morar. Diagonal Engenharia, há 40 anos construindo arte. MIT Aldeota, 117 metros com 3 suítes, perfeito para você. Multiplan, há 40 anos construindo no Nordeste. BS Flower, seu BS Par ao lado da Praça das Flores. BTB Engenharia, inovar é construir o futuro. Das Arte Engenharia, reinvente seu jeito de viver. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. E Dibra Participações, viva onde a sua felicidade mora. Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Conexões na TV, com o Ricardo Bezerra e meus convidados, que são simplesmente os maiores empresários do Ceará, os maiores empresários do Brasil que têm negócios aqui no Ceará. O Conexões de hoje é um programa muito especial, porque ele traz uma pessoa muito especial. Um cearense, nascido em Amontada e hoje é um dos maiores empresários deste país. O nome dele é Deusmar Queiroz, fundador do Grupo Pagamentos. Tudo bem, Deusmar? Olá, Ricardo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui, vamos conversar um pouco e, se na medida do possível, mandar uma mensagem positiva para esse Brasil de meu Deus, que precisa de bastante otimismo para vencer essa dificuldade toda que está acontecendo no mundo. Pandemia, guerra, inflação lá em cima. Quando a gente pensa que está tudo bem, aí vem uma guerra, né, rapaz? Mas quando vem essa pandemia... dá para superar tudo. Deusmar, falar em superação é falar em Deusmar Queiroz, né? Você que nasceu em Amontada, você que tem uma história de vida fantástica e é um pouquinho dessa história que a gente precisa compartilhar com essas milhares de pessoas que estão te assistindo agora. Então eu queria começar pelo começo. Onde você nasceu, lá em Amontada, como é que foi esse começo de vida e qual foi a tua primeira experiência de trabalho? Bom, eu nasci em Amontada, que fica logo depois de Itapipoca. Aliás, eu brinco até com o pessoal de Itapipoca, diz que é um distrito de Amontada, um município, um bairro de Amontada, não é brincadeira, Itapipoca é muito maior. Nasci em 1947, na época não tinha energia elétrica, meu pai foi um dos precursores, pegou um motor a diesel, colocou um ponto de luz em cada casa, tanto que a avenida principal lá de Amontada, a entrada de Amontada é o nome de Antônio Lisboa de Queiroz, mais conhecido como Antônio Nonato. Meu pai era um visionário, comerciante, comerciante do interior, tinha aquelas criações que chama, carneiro, bode, cavalo, boi, um terreno para plantar feijão e milho e tinha uma mercearia. Quando tinha próximo de 8 anos, ele resolveu que tinha que vir para a capital porque ele queria que eu fosse doutor. Eu já tinha uma irmã 10 anos mais velha que eu, estudando no Santa Maria Gorete, no colégio interno, mas ele achava que comigo não era interessante o colégio interno, porque ele achava que eu era muito danado e que não ia me conformar lá, talvez fizesse alguma traquinagem. Viemos, ele comprou a mercearia Antônio Bezerra, antigamente Bairro Vermelho, fica depois de São Gerardo, e a minha vida começou lá. Ele acreditava muito numa boa formação de base. Por isso me colocou no 7 de setembro, que como hoje é um dos principais colégios da nossa cidade, e naquela época top, mas também caro. Então, dono de uma mercearia, estudando no colégio 7 de setembro, ele dizia, olha, você tem que ajudar a pagar o estudo aqui. Vamos supor que fosse 30 cruzeiro, 30 alguma moeda por mês, você tem que ganhar uma por dia. E aí, eu pegava um carrinho de mão, saía com frutas, né, manga, laranja. Isso com 8 anos de idade? Isso com 8, 9 anos de idade, saía de porta em porta, vendendo quando chegava do colégio, ou antes de ir, dependia do horário, para poder ganhar pelo menos um por dia, né? E assim foi minha infância. Depois eu fui para a mercearia. Do 7 de setembro eu fui para o colégio cearense. Meu pai sempre acreditou em bons colégios. E eu fui levando. Até que um belo dia meu pai voltou para a Amontada e eu assumi a direção do colégio, a direção da mercearia. Deixei de estudar durante o dia, passei a estudar à noite. Eu tinha de 15 anos, 16 anos. Passei a estudar à noite.
Isso não impediu que eu me formasse em economia, na Faculdade de Ciência Econômica e Administrativa. Veio um primo e assumiu a mercearia. Eu arranjei o meu primeiro emprego na IBM do Brasil. E logo em seguida, fazendo faculdade, entrei em 1971 no mercado financeiro, na distribuidora Crédimos. Fiquei na Crédimos até 1976. Em 73 eu terminei o curso de economia e fui ser professor da universidade, em 1974. Fiquei até 1980, cheguei a ser coordenador do curso de economia. Só interrompendo um pouquinho, porque o Deusmar, ele é muito elétrico, ele fala, senão ele vai querer falar tudo na primeira pergunta. Para quem não sabe, né, Deusmar, ele começou, foi funcionário da IBM. Por que quem te olha assim, Deusmar, de cara, vê, rapaz, esse cara, ele sempre foi comerciante desde o início. De fato, você começou como comerciante, mas você também já teve uma carteira de trabalho assinada pela IBM, Sim. E depois pela Crédimos, e aí você vai contar a sua vida. Mas o mais importante de tudo isso que eu percebo é que você foi professor da faculdade. Sim. Ninguém sabe disso. Foi coordenador do curso de economia, né, Deusmar? Sim. Que beleza. Distribuir a carga horária para os professores Que e tal. beleza, que coisa sensacional. Quer dizer, você teve uma base, vamos dizer assim, intelectual muito forte, né, Deusmar? A IBM foi muito boa para mim. Ter contato com computadores em 1967 abriu bem a visão. Tanto que hoje eu não sinto tanta dificuldade. Claro que a coisa mudou muito, era cartão de 80 colunas, os mais antigos sabem, era perfurado. Mas aí a Crédito, o mercado financeiro, também foi uma grande escola. Foi a minha primeira paixão ali. Eu vi que era um caminho muito legal. Quando foi que você trocou a carteira de trabalho pela ação ou pelas cotas de uma empresa? Passou a ser dono também, né? Passou a ser dono também. Não, em 1976, eu fui convidado para montar a Bolsa de Valores do Ceará. Criar o pregão da Bolsa, que a Bolsa funciona quando tem um leilão, onde são transacionadas as operações de compra e venda de ações. Eu fiz com muita ousadia, eu fui ganhar menos do que o que eu ganhava, e aí as pessoas dificilmente aceitam diminuir o ganho. Para enfrentar uma nova... Eu acreditei que eu podia diminuir naquele momento, mas eu ia adquirir o conhecimento necessário para no futuro crescer muito. E realmente foi uma experiência maravilhosa. A partir daí, tivemos condições de não só ficar no mercado financeiro, como montar a Pague Menos, que foi hoje a minha grande paixão. Bom, a gente vai agora para o primeiro intervalo. Você parou, você estava na Crédimos, aí o doutor Padilha, não é isso? Montou a Bolsa. Né? O seu grande amigo, doutor Padilha. Meu grande amigo, meu guru. Né? Seu guru, lhe chamou para montar a Bolsa de Valores. Mas até então você ainda é empregado. Sim. Você não montou a sua primeira empresa. E você vai saber como foi que o Deusmar passou a ser empresário agora, depois do nosso primeiro intervalo. Não saia daí por nada, que você vai ouvir, você está ouvindo e vai ouvir mais uma história sensacional de um grande cearense, de um grande brasileiro chamado Deusmar Queiroz. Fica aí. De volta com o programa Conexões com Ricardo Bezerra, conversando com essa pessoa incrível chamada Deusmar Queiroz. Pena que esse programa só tem meia hora de duração, porque a gente precisaria aqui de 4 ou 5 horas para falar da tua vida. Então, Deusmar, você montou a Bolsa de Valores regional aqui do Ceará e aconteceu um fato que mudou sua vida. Isso, nós no ano de 76 montamos a Bolsa, começou a funcionar em janeiro de 77 e eu fui convidado pelo grande empresário Bernardo Bichucci, por quem eu tenho muito respeito. Ele tinha uma carta patente de uma corretora e como eu tinha tido a experiência de montar a Bolsa em contato com o Banco Central, foi fácil montar a corretora. Nessa ocasião foi que eu disse, doutor Bichucci, eu estou cansado de passar fome como empregado, deixa eu passar fome por conta própria. Ele me cedeu 15%, e aí eu já passei a ser sócio, olha aí, viu? Então, recuperei eu tinha diminuído o meu salário antes, recuperei e passei a ser dono. Em 1979, o doutor Bichucci foi morar em São Paulo e eu fiz uma proposta para comprar mais uma participação na corretora e ele resolveu que só vendia se fosse tudo e eu liguei para a mulher... Ele vendeu tudo e você vendeu quase tudo para pagar. Ele aperta o cinto, agora só feijão, arroz e rapadura, né? Sem direito a pizza de fim de semana, a coxa, tudo para terminar de pagar. Foi uma grande operação, eu realmente
fui muito ousado nessa... Como a minha vida toda é de ousadia, você não conquista sem ser ousado. A mesmice não funciona. E aí, passei a ser o titular da corretora. A Pax Corretora, né? A Pax Corretora. Nos especializamos em projetos aprovados pela Sudene. Ia para os leilões recomprar as ações para os próprios empresários. Foi uma operação muito exitosa. A empresa cresceu muito, né? A empresa cresceu bastante. A corretora cresceu muito. E em 1981, eu já totalmente envolvido com a corretora e o magistério. Quando surgiu a oportunidade, eu estava um sábado pela manhã com meus cunhados lá em Antônio Bezerra, e alguém disse: você vive falando que quer ir para o varejo, porque você nasceu no varejo, corre no seu sangue, nas suas veias, o sangue do varejista. Você fala em supermercados, calçados, tecidos, confecções. Você já pensou em farmácia? Aí eu tive um relance assim: puxa, que maravilha. Ele disse: olha, eu conheço alguém ali que entende tudo de farmácia. Você não quer? Eu fui, vamos lá. Naquele dia mesmo você saiu ali na hora e fui. Conheci, o rapaz realmente entendia de farmácia. Começamos em 19 de maio de 1981, a Pague Menos, o sonho Pague Menos. Só uma perguntinha, esse nome Pague Menos, ele veio de quê? Eu tinha ido aos Estados Unidos e tinha conhecido a Payless Shoes, uma rede de calçados, de sapatarias, que tem 5 mil lojas lá. Então, Payless, Pague Menos, já tinha aqui o bom preço, então combinava bem o nome. O nome foi muito bem aceito desde o início. E a partir daí nós já nascemos com o espírito, devido à força do dinheiro ganho na corretora, tinha capital suficiente para de cara abrir 3, 4, 5 lojas. Primeiro ano você abriu 5 lojas, Primeiro ano né? A gente já tinha 5 lojas. Compramos a primeira e as outras todas foram um crescimento orgânico, montando, estruturando. Não precisamos comprar mais. Reformava o ponto e montava a loja. Mas a farmácia, ela tem aquele dia a dia de venda de medicamento, né? Venda de material de beleza e tal. Mas aconteceu algo que mudou, virou a chave da Pague Menos e realmente mudou a sua vida na Pague Menos. Rapidamente, que fator foi esse? Logo em seguida que a Pague Menos, que eu senti que era o projeto de vida, eu saí da universidade, deixei de ser professor, fiquei dedicado ao mercado financeiro e a corretora e a farmácia, parte financeira da farmácia. Em 1989, eu tive uma oportunidade muito grande, que foi, eu estava em Belo Horizonte, quando passou um garoto com uma bicicleta, lavanderia Eureka, venda de vale transporte. Eu digo: meu Deus do céu, uma lavanderia vendendo vale transporte, eu acho que a farmácia pode vender. Tive contato com o pessoal da lavanderia Eureka, de forma que eles me falaram que recebiam o vale em consignação e pagavam 3 dias depois. E eu que estava no mercado financeiro, via o overnight. Inflação lá em cima. O overnight todo dia pagando 3%. Eu digo: como é que é? Eu recebo, eu faço a venda, aplico o dinheiro, 3 dias depois eu pago. Eu digo: ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. E foi uma maravilha. Logo em seguida, meu querido amigo Padilha está na reunião da Bolsa de Valores, disse: olha, as corretoras deviam receber conta de água e telefone. Eu digo: eu não sei as corretoras, mas a farmácia vai. E aí a Pague Menos criou o embrião, que em 2001 seria o correspondente bancário. Nós começamos recebendo conta de água, luz, telefone, no mesmo princípio. Recolhia o dinheiro, aplicava. Ficava um pouquinho, aplicava e repassava. E era um ganho maravilhoso, 3% ao dia. Que coisa fantástica. Em 2001, o Banco Central introduziu o correspondente bancário, aí as lotéricas passaram a vender. Todo mundo passou a fazer o que você já fazia antes. O que a gente já fazia 12 anos antes. Né? Deusmar, eu estou sendo rápido assim, porque o programa é curto, igual o Coice de Bacurim, né? Lhe pergunto, quais são os números da Pague Menos hoje? Quantos empregos diretos ela gera e quantas farmácias ela tem hoje no Brasil inteiro? A Pague Menos nasceu com esse DNA de crescimento. Disseram que o cearense era o judeu brasileiro, eu acreditei, saindo abrindo loja pelo Brasil afora. Em 2006, nós nos tornamos a maior rede de farmácia do Brasil em faturamento e número de loja. Em 2009, nós estávamos presentes em todas as unidades da federação. Até hoje, nós somos a primeira e única rede de varejo, qualquer varejo, que não é franquia, presente em todas as unidades. Temos hoje 1.175 lojas, abrimos 80 ano passado. 1.175 lojas. Estamos abrindo mais 120 esse ano. O CAD está analisando uma proposta que nós fizemos para a compra da Extra Farma, deve sair no próximo dia, nós não sabemos exatamente como vai ser o resultado.
A ideia é que provavelmente terminaremos o ano aí com 1.700, 1.800 lojas. 1.800 Hoje lojas. tem 22 mil funcionários, deve ir para 28 mil, faturamos 8 milhões ano passado, deve ir para 11, 12, com o incremento do faturamento, nosso Deus crescimento Materóis. e o crescimento da Extra Farma. Terminar o ano aí com quase 30 mil funcionários, com quase 2 mil farmácias. Sim. Algum dia na sua vida você está com 50 anos? 75. 75, um Completa cara de agora, 50. em maio, 75, eu sou de 75 anos. 47. Algum dia na tua vida, algum momento na tua infância, passou pela sua cabeça que ia crescer tanto, ia ter só de funcionários quase a população de Amontada inteira? Não exatamente, mas as coisas vão acontecendo e você vai se adaptando e você sempre quer mais. Eu acho que o empreendedor, ele não pode se acomodar com o que já conquistou. Ele tem que ir sempre em busca de novos horizontes, e crescer e maturar e crescer, se consolida, cresce, vai conquistando espaço. Nós somos abençoados, né? Deus tem sido muito bom com a gente e temos tido bastante sucesso. Esse é o Deus Maqueróis, mas você ainda não viu tudo. Você viu quase tudo, quase 2 mil farmácias, quase 30 mil funcionários, mas você vai ver mais. Ele já passou a administração das empresas para os filhos, mas ele continua fazendo mais e melhor. Ele está fazendo o bem. E você vai ver o bem que esse cidadão faz daqui a pouquinho, depois do nosso último intervalo. Fica aí. De volta com o programa Conexões com Ricardo Bezerra, um programa muito especial, conversando, tentando extrair um pouco do ensinamento dessa pessoa maravilhosa chamada Deus Maqueróis, um campeão da família, um campeão dos negócios, fundador do Grupo Pagamentos. Deusmar, você, do alto da tua experiência, com o capital que você já conquistou, com saúde, que graças a Deus você tem, você podia estar curtindo a vida, num iate, rodando o mundo. Não, mas você está fazendo sempre mais e melhor. E aí você resolveu fazer o bem. Você tem 3 programas sociais que eu queria que você falasse rapidamente aqui para as pessoas entenderem e conhecerem. Vamos começar pelo Nina Hub. As pessoas perguntam por que eu não me aposento. Eu acho que se eu me aposentar, eu morro. Então, eu não tenho essa história de parar de trabalhar porque tem dinheiro ou porque não tem. Isso não funciona. A gente tem que estar sempre criando, evoluindo e explorando o máximo possível o potencial. Eu estive viajando aí pelo mundo, Israel, Xangai, Vale do Silício, lá em Palo Alto e tudo, e vi que você muda a realidade de uma região, de uma pessoa, através do empreendedorismo. Então, nós temos aqui o Nina Hub, que é para hospedar startups, que é a bola da vez. Dizem que a pandemia incentivou muito as empresas de informática e os e-commerce da vida, mas isso já vem desde 2015, 2016, com a Revolução 4.0, que o mundo já vive montando startups, já tem criado os unicórnios, empresas bem-sucedidas. O Ceará mesmo tem aí a Arco do Ari Neto, e várias outras que vêm no Brasil. O Brasil é muito pródigo nisso aí. E nós resolvemos criar, inclusive a gente fornece para a universidade bolsas de estudo para alunos que são escolhidos pela própria universidade, alunos que têm eu enxergo um pouco e tem queda para essa história de criar novos projetos. Então, funciona hoje ali na Lobo Manuel, onde era o prédio da Bolsa. Com base nessa estrutura, eu resolvi ajudar a cidade que eu nasci, Amontada. Criamos lá o Amontada Valley, tecnologia e empreendedorismo, onde nós estamos formando em torno de 120 programadores por ano. São 2 turmas de 60. É um curso de 8 meses, com 600 horas aulas, onde sai programador. A ideia é que os primeiros já estão empregados, existe uma carência hoje. Quanto é o salário de um programador hoje, mais ou menos? Há uma carência de 400 mil programadores. O salário do programador hoje depende da empresa e tudo, vai chegar a 20 mil reais ou até mais de 20 mil reais, 30 mil. Uma pergunta indiscreta. O investimento num Nina Hub desse é de quanto, mais ou menos? Eu separei 10 milhões para investir em 5 anos e formar... vão ter 600, mas vão ter as desistências. Eu imagino formar 500 programadores
nesses 5 anos, investindo 10 milhões de reais, o que significa 20 mil reais por programador. Eu acredito que 5 anos depois de formado, ele está ganhando os 20 mil por mês. Se eu der 20 mil para um garoto desse aí, em 4 meses ele acaba os 20 mil. Então a ideia é de ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Esse conhecimento ele jamais vai perder. Bom, aí nós temos a Montada Valley, nós temos o Nina Hub e agora você montou também Mecenas do futebol. Os caras brincam comigo. Aliás, muito preocupado, meus filhos estão nervosos. A gente trabalhava com detentos, né? Passamos 20 anos dando uma segunda oportunidade para que a pessoa voltasse para a sociedade. E aí, com a pandemia, os detentos não puderam ir para a fábrica escola, onde eles faziam um trabalho e tinham um ganho. Surgiu a oportunidade de formar atletas, formar cidadãos a partir de 8, 9, 10, 11 anos. Se eu chamar para ir para uma escola, ele não vai, mas se eu chamar com o apelo do futebol, ele vai. Então, nós estamos formando cidadãos com o futebol. O Centro de Formação de Atletas. Isso é um projeto que me dá muito prazer, porque a região em que nós estamos instalados, que é o Centro de Distribuição da Pague Menos, você vai na Leste Oeste, do lado direito, Nossa Senhora das Graças, Pirambu, do lado esquerdo você tem o Tirol. E o Carlos de Pamplona, aquela região ali. Então, nós estamos... Uma região perigosa, né? É uma região muito difícil, né? Tem facções, tem droga, mas a gente está tirando alguns aviãozinhos, então a gente está puxando para cá, através do futebol. A ideia é formar. Eu estive com o tutor do Cristiano Ronaldo em Portugal e ele disse, se você está pensando em mandar jogador aqui para ganhar 40 mil euros, não tem, mas se for 2 mil euros, eu tenho todo o leste europeu, tenho os Emirados Árabes e pode mandar 200. Então 2 mil euros muda a realidade do pessoal que não ganha nem salário mínimo. De forma que vamos fazer esse trabalho de formar cidadãos. Esse é o Deusmar Queiroz. Eu vou lhe dar 30 segundos para o seu recado para a juventude cearense e juventude do Brasil. Acredite nos seus sonhos, vá em frente, não tema. Cada obstáculo que você vence é uma coisa maravilhosa, é um degrau a mais. E não esqueça, o amor foi, e sempre será o melhor remédio. Perfeitamente. Esse é um dos maiores vendedores de remédio do Brasil, Deusmar Queiroz, o maior de todos, falando que o amor é o melhor remédio. Não podíamos encerrar o programa de melhor forma. Deusmar, te agradeço em nome do Grupo Cidade de Comunicação, em meu nome, em nome da sociedade cearense. E até o próximo Conexões, domingo, 8 da manhã, com mais um grande campeão, porque nesse programa só entra campeão. Um abraço a todos. Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento: sempre contrate um profissional registrado no CREA Ceará. Dias de Souza, construindo dias melhores. Reserva Especial Colmeia, apartamentos em um verdadeiro resort urbano pronto para morar. Diagonal Engenharia, há 40 anos construindo arte. MIT Aldeota, 117 metros com 3 suítes, perfeito para você. Monteplan, há 40 anos construindo no Nordeste. BS Flower, seu BS Par ao lado da Praça das Flores. BTB Engenharia, inovar é construir o futuro. Das Arte Engenharia, reinvente seu jeito de viver. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. E Dibra Participações, viva onde a sua felicidade mora.